estúdio hoje está literalmente brilhante, vencedor e eu diria ainda também muito veloz. Eu tenho a honra de receber o nosso multicampeão da marcha atlética, Caio Bonfim, que está aqui comigo. Muito obrigada, Caio, por estar aqui. Gente, só para começar, hein? Prata e bronze nos Jogos Pan-Americanos. É muita coisa. Olha, já até trouxe, daqui a pouco nós vamos mostrar também, porque eu estou encantada com as medalhas aqui. Caio, muito obrigada por você ter vindo e completando a nossa mesa aqui ao nosso lado também. Ela que é treinadora e mãe, Jeanette Sena, muito obrigada também pela presença. Que bom ter vocês aqui, estou super feliz. A gente vai conhecer um pouquinho dos dois. Prazer estar aqui, né? É um ano muito especial. De todos esses anos aí, principalmente na categoria adulta, esse ciclo olímpico tem sido fantástico, né? O ciclo olímpico de Paris 2024. Então foi um ano para dar confiança. Então a gente está muito feliz com essas medalhas aí que coroou o trabalho, né? Então vamos mostrar um pouquinho aqui. Essa é a de pra... Posso pegar, né, Caio? Pode, não tem Olha, problema só nenhum. assim, viu, gente? É pesada, né? É. Olha, maravilhosa medalha de prata. Essa foi especial, assim, demais, né? Eu tenho 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos, né? Eu fui bronze... Essa já é a quarta. É a quarta. Bronze em Toronto, 2015, prata em Lima, 2019, e essa viemos com 2. A gente queria o ouro, né? Vai ficar aquela coisa, né? Bronze no ano, prata da outra e ouro. Mas voltamos com 2, que foi a diferença. Uma coisa então, dificílima, gente. A gente está aí há 12 anos entre os melhores da América, né? Também é um feito. Sensacional. Então, a gente está feliz em poder levar para casa essas medalhas aí dos Jogos Pan-Americanos. Não, quando a gente fala multicampeão, é tanta vitória, gente, eu tenho até tive que anotar aqui para a gente não se perder. Foi bronze também no Mundial de Atletismo, Budapeste, né? Que foi... essa especial, vamos mostrar então. Essa aqui é legal essa porque... Tem até uma caixa eles também têm caixa, mas é porque essa vem com a borracha da pista, né? Então, eu sempre gosto de mostrar para a galera entender como é que é, né? Como é que é uma pista. Sensacional. Então, a patrocinadora que faz a pista fez essa caixa, né? Olha. Especial. Mas dá pra gente tirar aqui a medalha igual as outras. Mas é legal porque essa é a borracha, né? Que recordação show. Show. E aí, a gente, quando vai em alguns lugares, aproveita para mostrar. É uma borracha dessa que eu quero lá para treinar. Eu quero sentir, porque é só assim, né? Só assim, porque... Aí eu peço aí para as autoridades, dão uma chorada. Poxa, se quiser construir uma pista, pra gente, essa borracha. É assim, viu, gente? E essa medalha ela é legal porque no Campeonato Mundial, o atleta ganha e a treinadora também ganha. Então ela tem a dela. Não trouxe, mas ela tem a dela igualzinha a minha. Então é legal. Não tem problema, vocês voltam aqui pra gente mostrar também a da treinadora mãe. É uma classe meio desvalorizada, né? Quando você recebe uma medalha treinadora assim. E mãe? Demais, não, imagina. Então assim, é legal porque coroou o trabalho do treinador. A gente com certeza. Poxa, pra gente que é filho, né? E mãe, é muito legal. Um trabalho difícil, né? Além do trabalho, atenção, que eu acredito que você tenha o tempo todo, né? Sendo treinadora, sendo a mãe, quer dizer, até para dividir essas tarefas que você tem, não deve ser fácil. Difícil, muito difícil. Não misturar essas duas emoções, né? Claro. A de treinadora com a de mãe. Porque você está vendo o seu filho naquela luta, naquela guerra, e você tá junto. Às vezes os meninos gostam de brincar quando no treino, de falar que aqui é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. A única mãe que vê o filho chorar sou eu, porque eu sou a treinadora. Treinadora, né? Tá lá do lado. Então, é uma emoção bem diferente. São os dois tipos de emoção, a de tensão e a emoção de felicidade, né? Com o filho campeão desse. Que acabe logo tudo para finalizar, Vamos mas terminar. Esse momento que acontece tudo também é muito divertido e emocionante. Não, eu tinha até anotado aqui, eu estava começando a falar e acabei parando, me encantando com as medalhas aqui. 11 vezes campeão da Copa do Brasil de Marcha Atlética, 11 vezes campeão do Troféu Brasil de Atletismo, bicampeão sul-americano, prata e bronze em Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, Lima 2019, sexto no Mundial de Atletismo em Pequim 2015, bronze no Campeonato Mundial de Atletismo em Londres 2017, quarto no Rio 2016, 3 participações olímpicas. Falta o quê, Caio? A medalha olímpica. É o Hoje sonho. Hoje é a medalha olímpica. Mas assim, sempre trabalhei em busca dessa medalha. É difícil ganhar a medalha, né? É muito difícil. Então, assim, essas também são. E aí o trabalho acabou que a gente conseguiu. Então, na verdade, o meu maior desejo é terminar a minha carreira satisfeito
com o trabalho que eu fiz, sabe? Poder dizer, cara, eu treinei, me dediquei, não fiquei de brincadeira, não desperdicei meu talento. Esse é o que é o meu mais busco. Entendi. Se a medalha olímpica no final eu puder, né, voltar aqui, por exemplo, e contar Com como foi. certeza, a gente tem certeza, nós já vamos marcar o dia. Ele já beliscou, né? Porque no Rio, em 2016, ele ficou em quarto. Ficou em quarto, né? 5 segundos Sim. da medalha de bronze dentro do país. Então, assim, ai meu Deus, será que a gente vai ter outra chance? Mas como é que fica o coração de vocês, atletas? Porque igual agora, por 4 segundos, gente, é muito pouco. É uma diferença mínima do terceiro, do segundo, do primeiro, né? Eu imagino que essa também, a diferença de uma prata para o ouro, foi pro 4 segundos bronze. também. 4 O ouro. segundos também, né? E como é que fica a Esse sua negócio emoção, de o 4 coração? segundos é um trem, assim, meio... Pois é. Na verdade, na Olimpíada, só nós aqui, eu, meu pai e minha mãe, que acreditava, assim, minha esposa, que acreditava que a gente podia ganhar uma medalha. Porque marcha atlética, ninguém na Olimpíada. Tanto que a imprensa foi chegando no meio da prova, quando viu que a gente estava perto de chegar a medalha. Então, naquele momento, foi, poxa, eu cheguei muito perto. Será que eu vou ter outra oportunidade de chegar perto e tal? Depois, você vai administrando bem, porque você se sente satisfeito. Poxa, você vai para a Olimpíada. E você é o quarto, né? Porque tem como você ser medalhista mundial, que é 2 em 2 anos, mas a Olimpíada é 4 em 4 anos. Tá na Olimpíada já é fantástico. Você tá entre os 4, começa a reconhecer. Claro. E aí você começa a perceber assim, poxa, eu fiquei 5 segundos do bronze, mas o bronze não é meu, o bronze é de um adversário. Então você começa a ter orgulho do seu resultado. E aí você vai melhorando. Eu nunca senti assim uma frustração? Uma frustração, não. Frustração, não. Porque justamente também, porque a marcha atlética, como ela não é um esporte tão popular no Brasil, a gente não tinha um espaço da sociedade, né? Tanto que marchar na rua era um desafio, a gente pode falar mais disso depois. A imprensa também não dava voz. Depois do Rio, com esse 4º lugar, mudou isso, a chavinha virou. Então a gente viu um reconhecimento. Então essa foi minha medalha. Por isso que essa frustração, acho que eu nunca senti ela. Porque caramba, mudou. Mudou o jeito, fura uma bolha, sabe? Mudou o jeito que as pessoas olham a marcha atlética. Então, e tem assim, como esportista, você entende também que tem o mérito do adversário. Claro. Né? Você fica feliz pelo... Ele treinou da mesma forma, né? Então, você vai entendendo e vai assimilando tudo isso. Então, eu nunca tive esse sentimento, um sentimento ruim. Foi mais agora, só que claro, na outra Olimpíada você quer o quê? Você não quer nem ser quarto de novo. Não. Quarto eu já fui, eu quero ser medalha. Aí em Tóquio eu não fui tão bem. Né? Fui 13º, que para mim também foi bom. Mas eu queria ser, no mínimo, terceiro. Então, esse sentimento de você voltar para casa e recomeçar tudo de novo, foi me ensinando muitas coisas, né? Então, é uma medalha, né? Tem algumas medalhas que a gente consegue mostrar. Não, tem umas que estão na prateleira, mas tem outras que estão guardadas de muitas coisas que a gente conseguiu conquistar, né? Com certeza, é muito legal você falar isso, porque até como um incentivo para os atletas que estão no meio do caminho, que estão começando, que pensam em começar, porque o que a gente imagina é isso, porque é lindo quando a gente chega, né? O bronze, a prata, o ouro, é lindo, mas para chegar ali é um caminho árduo demais, não é? Olha, meu primeiro Jogos Pan-Americanos eu não ganhei medalha, fui lá, não fui tão bem. Meu primeiro campeonato mundial fui 21º. Então tem um processo também, né? Cada um tem seu tempo, sua velocidade. Então é legal quando você... Poxa, a gente vê nas redes sociais lá, às vezes o cara... foi bronze e tá feliz. Tô, porque eu já fui 20º, um dia eu fui 10º e agora eu tô no bronze. Você foi crescendo, né? E esse é o esporte, mas, né? Gente, tem o primeiro e tem o de... último. Sensacional, é muito difícil. Você imagina... Mas tem aquelas coisas das pessoas você... só valorizar. Você não ganhou uma medalha de bronze, você perdeu o primeiro e o segundo lugar. É horrível então, esses horrível esses pensamentos horrível. que as pessoas fazem de algumas coisas, de algumas conquistas. E um atleta, para ele estar nos Jogos Olímpicos, no Campeonato Mundial, nos Jogos Pan-Americanos, os Jogos Pan-Americanos, inclusive, a vaga para os Jogos Pan-Americanos é muito mais difícil que uma vaga para uma Olimpíada, para um Campeonato Mundial. E as pessoas não compreendem isso. E a gente tem, dentro do atletismo, várias modalidades. São 18 modalidades dentro do atletismo. E a marcha atlética é uma delas dentro da modalidade atletismo, que não é tão divulgada e não é tão popular no Brasil pela
nossa própria particularidade de Do país, do futebol, do país do futebol, né? O Caio gosta de dizer que o Brasil tem duas torcidas, o futebol e o que está ganhando. Dois Então, hoje, esportes. dois esportes, o futebol que está e o ganhando. A gente outro já que tá foi ganhando. vôlei, a gente já foi tênis, já foi Fórmula 1. É verdade. A gente já foi futebol e Fórmula 1, futebol e tênis, futebol e vôlei, ginástica, né? Então, agora somos skate, somos surfer. Então, assim, a gente vai conquistando esses espaços. E a marcha atlética é muito diferente, uma modalidade diferente, que você não corre nem você anda. E você tem que imprimir uma velocidade obedecendo determinadas regras. E gera um movimento diferente que não é comum das pessoas verem no Brasil. Porque quando você vai para a Europa, quando você vai até para alguns países da América do Sul, é super comum. E as pessoas pagam ingresso para assistir. E a gente não vê isso. Então, quando o Brasil está se destacando, né? E dentre todos esses títulos que foi falado aí do Caio, o Caio hoje, atualmente, ele é o campeão mundial do circuito mundial. Então, nós temos um circuito semelhante ao da Fórmula 1, onde Sei. o atleta vai em vários países, faz a prova, soma pontos e no final do ano é declarado campeão, aquele que mais venceu, aquele que mais fez pontos. E o Caio é campeão do circuito mundial de marcha atlética de 2023. É semelhante a um campeão mundial de Fórmula 1, é semelhante um campeão de circuito de surf, de skate. É a Copa do Mundo a Copa na marcha do atlética. Ele é o número 1 do mundo na modalidade. Mas como a gente não tem essa visibilidade, o atletismo em si é muito amador ainda, a gente nem tem essa visibilidade, e a marcha atlética dentro do atletismo menos ainda, passa um pouco meio batido, né? Mas essa história de você ser escolhido por alguma coisa, não foi você que escolheu. Porque dentre tantas coisas que podia fazer, é que leva, né? O que leva um atleta a fazer marcha atlética? É umas perguntas que a gente escuta muito, né? Então, por quê? Por O que marcha atlética? Deve enjoar de tanto que você responde. Então, essa história é legal, mas eu tenho que contar o contexto, né? Meu pai... Como é que você começou, exatamente? Como é que você decidiu? Como é que você chegou nesse ponto? Então, meu pai, depois minha mãe pode falar mais, né, os detalhes. Meu pai, formado em educação física, se apaixonou pelo atletismo, então é tudo sobre muito amor aqui. Então, ele se apaixonou pelo atletismo no curso de educação física, passou no concurso da Fundação Educacional, foi dar aula na escola e falou, na minha escola vai ter atletismo. Montou um grupo de atletismo, né? E alguns atletas começaram a se destacar ali, alguns alunos, né? E ele foi inscrevendo para as competições escolares. E saíram campeões sul-americanos, 2 atletas olímpicos dessa escola. Você vê que se a gente fizesse isso em todas as escolas... Nossa, seria uma maravilha. O incentivo ao esporte é tudo. É tudo. Eu acho que é tudo. E aí ele apaixonou pela minha mãe, era aluna dele, e aí ela apaixonou por ele, se casaram, e eu sou fruto dessa história. Não, deixa ele contar os pormenores, deixa ele contar os detalhes, a gente aqui está interessado. Esse negócio professor-aluno, Você viu que não era uma coisa séria, né? Tanto que eles casaram e tal, quando minha mãe já pôde. E ele como treinador, ela fazia corrida, eles decidiram montar um clube, porque... para poder os atletas participarem em provas sem ser escolares, tinha que ter inscrição de um clube. Eles fundaram um clube, que é o clube que nós temos até hoje, chama CASO, né? Centro de Atletismo de Sobradinho, nós somos de Sobradinho, né? Aqui do Distrito Federal. Vale lembrar que você é nascido aqui em Brasília. É um brasileiro. E aí... Eu também. Você também. E aí minha mãe, na minha gravidez, ficou acima do peso, né? Voltou depois do parto um pouco acima do peso para fazer as provas, né? E cada prova tinha número de vagas, né? E aí ela queria fazer uma competição, meu pai, não, vai se preparar melhor e tal. E ela, não, mas eu quero competir. Aí, então, tem uma prova que ninguém faz. Não, tem uma prova que a gente não tem nenhum atleta. Ninguém faz essa prova. Se você quiser, tá lá, vazio. Pro clube, né? Sim. Aí ela, qual é? Marcha atlética. E ela falou, pode colocar que eu faço. E ela queria tanto competir, gostava de competir. Tudo na prova foi muito bem. Pra quem não tava, né, preparado, aquilo pra tudo. Vinha de uma tradição. Não, ela aprendeu ali em semanas. E nem tinha negócio de rede social, assim, né?
Pra estudar, né? Porque hoje a gente pode botar ali no YouTube, Já sai, né? estuda como é que É, são, como é que faz os esse movimentos, negócio, como é que... Exatamente. Então ela foi ali, usou a regra direitinho, um treinador até elogiou, ajudou ela no começo. E aí começou essa... Ah, vou brincar, assim, acho que eu sou bom nessa prova. E aí ele começou a dar treino para ela. Então eu cresci num lar onde meu pai era treinador de atletismo e a mãe Nisso eu me tornei machadora. campeã brasileira, essas coisas todas. Me apaixonei pela modalidade. Pois é, E você dei segmento a pegou esse isso tudo. caminho. Então, pra sua mim, mãe. sempre foi normal, né? Eu não entendia quando as pessoas falavam, marcha Mas atlética. marcha Sempre atlética? foi normal pra mim, porque é a profissão da minha mãe. Meu pai é treinador de atletismo, então a gente vivia em competições, ver marcha atlética era como ver um cara lançar um dardo, né? Um cara correr saltando barreira. Então era um comum pra mim, né? O atletismo, né? Eu tenho um irmão mais velho, 5 anos mais velho que eu, então pra gente sempre foi normal o atletismo, né? Tanto que época de Jogos Pan-Americanos, Mundial, Olimpíada, a TV tava ligada 24 horas, a gente assistindo tudo, tudo. Então a gente sempre gostou, então eu era aquela criança com muita energia, então um cara que faz 20 quilômetros, 50 quilômetros, é um cara com muita energia, então a escola não estava muito preparada para mim, né? Eu com a minha maturidade, então eu era muito inquieto. Minha mãe colocou em vários esportes, né? Eu era apaixonado pelo futebol, então terça e quinta eu fazia futsal, quarta e sábado eu fazia futebol de campo e os outros dias a gente fazia natação, os que sobraram. E domingo ficava pelos campos do Brasil. Jogando. Então ele sempre Vivia esse vivia esse Sim, esporte sim. e o atletismo. Meu pai dava aula de manhã, a gente estudava de manhã. Então, para não atrapalhar, né? Porque era difícil encontrar colégio à tarde, estudei à tarde até onde dava. Aí, nas férias, eu e meu irmão fazíamos o atletismo. Então, eles nunca obrigaram a gente a fazer o atletismo. Então, por isso que eu fiz o futebol, a natação, porque eles não queriam que a gente se sentisse pressionado para fazer aquilo que era a vida deles. Entendi. Então, eu cresci nesse lá. A gente sempre soube... Minha mãe estava treinando, então eu e meu irmão chegava no lado e, a gente sabe fazer isso. E fazia a marcha no lado. E eles captaram, assim, eles sabem marchar, sabem marchar. E aí, quando eu tava jogando futebol, fui convidado a jogar no Brasiliense. Na época, o Brasiliense estava bem, né? Na Série A, aquela coisa toda. Então, joguei nas categorias de base do Brasiliense. Encontrei um preparador físico lá muito bom. E ele começou a ver que eu tinha o meu forte no futebol. Eu perdi muito tempo no futebol, porque me convenceram que eu jogava bem. E eu acreditei, perdi muito tempo. Jogava sim. Mas o Eu meu cheguei grande... a fazer muita cobertura do Brasiliense, muita. E eu me destacava muito nos testes físicos, né? O cara que tinha muita resistência, que estava sempre preparado, né? No jogo sempre estava correndo. É um atleta diferenciado da marcha atlética, né? Tem que ter muita Tem que ter resistência. muita né? resistência. E aí meu pai eu contava para ele, pai, hoje eu fiz esse treino com o preparador físico, e ele ouvindo. Aí um dia a gente almoçando e falou, filho, eu queria fazer um convite. Você sabe marchar, poucas pessoas sabem marchar no Brasil. Se você pegar esse preparo físico que você tá aí, em vez de você fazer uma prova de corrida, joga ele para a técnica da marcha que você sabe fazer e faz um teste. Eu te levo para uma prova e tal. Prometeu algumas coisas, confesso. Claro, mas isso é incentivo, né? Te dou uma chuteira. E tal. E aí, se você for bem, dá uma oportunidade para você. Vai que você... Não, eu falei, pai, não quero, porque marchar na rua era um desafio, né? Porque... E tinha que ser treinamento na rua. Porque Alguns você não vai treinamentos são na rua, Você outros não vai são na fazer pista. uns 20 quilômetros, 25 quilômetros dentro de uma pista. Fica Você ali, tem que pegar sabe? Dando subida, volta você é tem que muito pegar cansativo. descida, Nossa. percurso longo. Então, você eu tem que ir quando pra ia pra rua, eu era muito xingado. Muito xingado. Muita buzina, muito palavrão. E eu ali com 12, 13 anos, que é essa idade que eu e meu irmão marchávamos, criamos muito, traumas. né? Isso aí E aí eu falei pra ele, pai, eu não quero. Então, com 16 anos, que ele fez esse convite, eu não queria por causa disso. Né? Porque eu falei, poxa, pai, eu não quero treinar com a marcha é difícil, encarar a marcha é difícil. E aí ele falou, não, vamos, meu filho, eu tô com um grupo legal, você vai conseguir ter Porque apoio, não tem jeito, né? tem aquela zoação. Tinha, sempre. E aí eu Zoação topei. pesada. Pesada. Porque assim, eu cresci com a minha mãe chegando em casa reclamando. Imagina uma mulher, né, de shortinho, na década de 90, fazendo marcha atlética na rua. Então eu via minha mãe bufando ali, meu pai, o que foi? E ela falando, um cara falou isso, outro cara falou aquilo. Aí... Então eu cresci com esse ambiente que, vou fazer esse negócio de marcha atlética não. Então, quando ele me faz esse convite, eu vou bem, eu vou pra competição, faço uns treinos ali na pista, meio escondido, tinha uns sábados que a gente fazia na rua. E aí eu fui nessa prova, fui muito bem, me destaquei. E meu pai falou, só se você não tiver inteligência no trocar, né, fazer a marcha atlética e largar o futebol. E aí eu
sentei assim e eu classifiquei para um campeonato internacional, né? Então eu fiz parte em um mês eu fazia parte da seleção brasileira de marcha E atlética. essa escolha, né, de ir para a marcha, pra gente, como família que vive o atletismo, foi a melhor escolha e deu super bem, né? Então foi aí de onde veio a marcha atlética, né? Foi da influência total dos meus pais, né? Porque assim, eu também tenho outro lado. Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho do meu pai, né? Então, quando ele dava uma aula de educação física aqui num colégio, era à noite. Então, eu cresci todo dia ele me buscando, saindo do serviço, me buscando e a gente ia essa aula. Então, eu gostava, porque eu com essa energia toda na escola, eu não era muito um dos melhores alunos não, né? De comportamento, de tudo. Tinha que gastar de energia, nota. não dava tempo também. Na nota, nota, tudo. Minha é. vida Estudar era muito. bola, sabe? Jogar bola, correr. Eu até brinco que a minha melhor versão, né, do Caio é em movimento. Eu gosto de estar em movimento. Eu me sinto vivo, assim, existir em movimento. Tanto que eu quero tomar uma decisão importante da minha vida, eu vou treinar, assim, aqueles muitos quilômetros que me ajuda, sabe? Aqueles muitos quilômetros, nós estamos falando de quantos, Caio? 30 quilômetros. 30, 35. Gente, a gente quase desespera para correr, sei lá, 3, 4, 5 quilômetros diariamente para manter a forma. Eu faço 25 a 30 quilômetros por dia. Todos os dias. Aham. Somando os dois Cara. períodos, né? O primeiro período é o que tem mais, aí varia de 20, 22. E Não à contínuos, tarde, né? Às vezes é um à tarde é 6. intervalado. Entendi, mais. entendi. Então, mas dá. Mas assim, menos de 18, 20 não tem, não. Sempre um período, né? Então, Então, com esse trabalho do meu pai, eu se falo, poxa, se eu tivesse um professor igual meu pai, minha vida estava resolvida, que eu era apaixonado pelo trabalho dele. Eu e minha mãe sempre fomos... Ela nunca precisou fazer a transição de mãe treinadora. Ah, que dia que você virou a treinadora? Foi natural? Foi natural, porque ela sempre foi esse perfil comigo, entendeu? Não, Depois que todo eu esse descobri... discurso sempre fui dela, treinador. tentando te Depois convencer. depois que assim, ela é só treinadora, Eu falei, cara, mas ela sempre foi isso. Então, minha mãe sempre foi desse jeito. Então, eu ganhei. E eu digo hoje, tipo, por exemplo, você trabalhar hoje, no século XXI, com duas pessoas que amam você totalmente, que vão abrir mão, que às vezes vão perder para que eu ganhe, é um privilégio. Então, tem problema treinar porque às vezes tem muita intimidade, né? Muita briga. Não, para mim é um privilégio, porque Às eu vezes tenho... o misturar família com treinadora não te incomoda. Na adolescência era nem difícil, mistura, porque o adolescente ele quer mostrar que é independente, né? É lógico. Poxa, eu já consigo fazer minhas coisas sozinho, já. Então, naquilo ali, às vezes tinha essa discussão, porque às vezes eu treinava porque eu queria. E parecia que era a mãe ainda que tava ali, ficando em cima para eu não vacilar. Então, quando passou essa fase, ficou mais fácil. Quando eles começaram a entender, né, que eu queria mesmo, e fiz aquela escolha, estava treinando porque eu queria mesmo, e eu de entender que o pai só queria ajudar, né? Porque às vezes o adolescente não percebe isso. Claro. Ele acha que só tá enchendo o saco. Então, foi uma fase um pouquinho mais chata, mas a gente sempre se respeitou, porque tinha muito amor envolvido, né? Tinha muito apoio. Eu tinha meu sonho e tinha pessoas dando suporte. Tanto que a gente chegava em alguns países que os caras falavam, eita, filhinho da mamãe, essa vidinha aí é muito fácil, porque a vida do atleta às vezes era difícil. Eu tinha minha mãe e meu pai sempre... Eu falei, cara... Porque o atleta tá sempre longe de casa, tá longe longe da de família. casa, aquela coisa. E eu falei, poxa, mas se eu não aproveito, vocês iam falar que eu tinha faca e o queijo na mão e não E não aproveitei. aproveitou. Então eu tô aproveitando, estão dizendo que eu sou filhinho de mamãe e filhinho de papai. Então, para escolher um dos dois, eu escolho o outro que dá resultado. Aí a marcha atlética, e eu acho que é legal a gente entrar nisso, porque a marcha atlética tem a particularidade da técnica, né? Que ela tem uma técnica específica. Você não pode só sair correndo. Sair pronto. andando rápido, sei lá o quê. Esquece. Porque as pessoas até brincam, parece que tá com vontade de ir no banheiro. Não, é porque tem uma regra que faz a gente marchar, caminhar dessa maneira. E se você não fizer direito, você pode ser desqualificado da prova. Conta pra gente aqui um pouquinho, então, exatamente como você está falando. Às vezes tem muito desconhecimento ainda da marcha atlética. Uma pena, um esporte sensacional, de um esforço físico absurdo, de uma dificuldade muito grande, dedicação do atleta, que a gente está vendo você comentando. Conta essas particularidades, assim, o que você realmente precisa, para começar, né? O que você precisa saber? Porque aí tem todo esse treino específico. Você tem uma ideia? Um atleta de alto rendimento que faz marcha atlética, ele chega a imprimir 17 km por hora numa competição. Não, por isso que eu comentei. Então é uma prova a gente rápida. acha que é devagar, e aí as mas pessoas não é muito pensam rápida. que é devagar e não Bota é. na esteirinha aí. Eu acho que a maioria das Exatamente. esteiras nem passa de De 16. 16, é. E a gente faz isso. Então, a marcha, ela tem duas regras. Tá. A primeira
é que o primeiro contato que eu tenho com o solo, meu pé entra no solo, a minha perna tem que estar totalmente estendida, esticada. Então eu não dobro o joelho, eu entro com ela esticada. Depois que eu posso dobrar o joelho, depois que eu encostei. Então não tem aquela... Quando você corre, você dobra o joelho, né? Sim, Então claro. como não vai pro joelho, o desvio, vai pro quadril. Então por isso que parece que tá rebolando. por isso Porque que imagina tá 17 da km dança, por hora parece- você fazendo esse pêndulo. Aí o quadril vai se mover. A mulher que anda com salto, por exemplo, ela tem que entrar... Quando ela entra com o calcanhar, ela entra com a perna esticada. Por isso que parece que a mulher, às vezes, parece que tá rebolando. Tá rebolando. Que é o jeito de andar. A segunda regra é que eu não posso tirar os 2 pés ao mesmo tempo do chão. Então não tem aquela fase aérea da corrida. Né? A corrida é uma sucessão de saltos, né? E a fase aérea que dá o impulso. Que dá um muitas impulso. vezes, exatamente. Então na marcha Por isso que é fica mais diferente. difícil Isso, ainda. ele vai com o calcanhar. Na hora que você corrida, empurra. você vai projetar a sua passada para frente, pra você dar esse salto e ganhar velocidade. A marcha atlética, não. Você já tem que entrar logo com a outra passada para poder tirar o pé, um dos pés. Então, é na tração, né, nessa tração que faz o marchador ganhar velocidade. Então, é uma mecânica totalmente diferente. E tem árbitros, de 6 a 8 árbitros. Então, a marcha atlética, geralmente, ela não é igual a maratona, que a maratona sai de um lugar da cidade e termina em outro, ou dá a volta na cidade e chega no mesmo lugar, né? Que bem bonito, inclusive. A marcha atlética é um circuito fechado, de 1 a 2 quilômetros. Então, a gente fica dando volta num circuito de 1 quilômetro. Exatamente igual a Fórmula 1. ó. Parecido com a Indianápolis, né? É, o Quem circuito de Indianápolis. Meu sonho é marchar no autódromo daquele, porque é bem daquele jeito as Nas voltas. 500 Geralmente milhas. dá 4 quilômetros no autódromo, né? Que é oval, né? Então, por quê? Porque os árbitros vão ficar... Você tem que ficar passando pelos árbitros. Você passa várias vezes. Então, por isso. a cada 200 metros tem um árbitro. Então, essa é a maior dificuldade da marcha atlética, né? Você enfrentar você mesmo, Sim. o adversário, a quilometragem, né? Porque vai né? Insana. Quantos quilômetros eu tô. Muito E um tempo. cara ali te julgando, um árbitro te julgando. Porque trabalhar- Subjetivamente. Então ele não pode usar nenhum tipo de tecnologia. Filmar, dar uma olhada, não tem chip para ver se eu tirei os 2 pés ao mesmo tempo. É no olho. Então, se ele achou, falta. Já era. Então é muito complexo. Então tem um treinamento específico. Claro que em todos os esportes, se você não está bem tecnicamente, você perde rendimento. A marcha, além disso, você perde. Você é sujeito, você é sujeito a ser desqualificado desqualificado. da prova. E já aconteceu várias vezes comigo, pra você ter um exemplo. Mas tem uma pontuação que Tem. você chega para eu posso tomar 2 faltas. Posso tomar aí até você 2. explica. Explica A você. falta quando você entra com o joelho flexionado se chama falta de De bloqueio. Aí esse símbolo aqui. É um símbolo assim. ó. Tá. Então ele tem uma placa amarela com esse risco É, assim. Aí o Entendi. ato vai e te mostra. Essa falta pode ser uma proposta de desqualificação ou pode ser simplesmente uma advertência. Um aviso. Só Você um chegou aviso. aqui, passou, ele não gostou, ele te dá ali pra você dar uma corrigida. Entendi. Durante a prova tem um quadro no percurso com o número dos atletas. Se É igual você corrida de rua, a receber- gente não anda Sei, com igual número aquele e tal. número assim. Então, Se por exemplo, você- meu número é 93, tá lá o 93. Aí, Se você tiver recebeu uma proposta, não foi um aviso, foi uma proposta de desqualificação, falta. essa proposta, essa falta, ela vai lá pro quadro do lado do seu número. Então você passa, tá sabendo. Eita, Você já tô está com uma. sabendo que você está Pânico. com uma falta. Aí essa é a de bloqueio, que você entra com o Tá. joelho flexionado. Você tem que entrar com a perna totalmente estendida. Quando você perde contato com o solo, é a de flutuação. Aí é um dia. É uma plaquinha com uma ondinha assim. Aí ele vai mostrar para você. Aí o árbitro mostra pra você. Ele que- pode não mostrar, Ele pode tá? não mostrar também. Pode ser Ele da cabeça tem- dele. Pode na cabeça dele e aparecer pronto, a acabou. falta Você lá não tomou no placa de ninguém. Você passa, tá lá seu Tá lá com seu a bolinha número com a lá. bolinha. Aí você também já... Que pode você também. não sabe de quem foi, Que que horas foi. desespero. É, Agora, claro, exatamente. assim, tropecei. Aí tive que dar uma trotadinha ali pra não cair. O árbitro vai te dar falta, não. Acontece. Não. É geralmente quando você tá dando a volta ali, se ele tá percebendo que você tá ganhando vantagem, não tá levando a sério. Tem árbitro Entendi. que percebe isso, mas tem árbitro que não. Que Mas já na como é que primeira vai ter ele uma já isenção transforma. de um árbitro desse se tem corredores do mundo inteiro? Não tem. Meio Porque difícil, aí tem mas muita eu- tradição, entra tradição, Muito entra difícil. bandeira. Entram os árbitros, Então, exatamente. a discussão é bem ampla. É bem Tem o que marcha ampla. bonito e naquele dia não tá marchando legal. E aí, às vezes, ele não toma falta por isso. Aí tem aquele cara que não marcha bem, que já todo mundo sabe que não marcha tão bem, que naquele dia tá bem, mas ele ainda toma falta. Então tem essas coisas complexas, Ah, sabe? quer dizer que no meio tem isso aí Tem, ainda, esse burburinho. tem. Não, Tem isso é coisa, marcha tem desse aí não é tradição. legal. Tem país que tem tradição. Por exemplo, O Brasil, nós não temos, Não temos a tradição. árbitros
de nível internacional que vá para a Que Olimpíada. pode e pra fazer campeonato mundial. arbitrar numa Olimpíada, por exemplo. Então a gente já entra em Tem desvantagem outros. porque Claro. só tem árbitro europeu e asiático. E aí, me Tem, filho, por exemplo, o nível Que é prata onde de a árbitro. marcha atlética é muito Por exemplo, desenvolvida. o nível Sim. prata de árbitro. A América do Sul tem 6. A Europa tem 32. Meu Então, Deus. na Europa, ela é muito popular. Então, por exemplo, Espanha, que é um país super tradicional. tradicional. O cara tem, China, Japão. Então, ele já chega com aquele... É Já espanhol. chega. Então, um brasileiro, para ganhar, ele tem que ser... Tem que Muito mostrar... bom. Aquela coisa, tem né? que Já provar. chega. Ó, cheguei. É, Não poxa, preciso vamos dar nem fazer exemplo. muita coisa. Semifinal de Copa do Mundo de Futebol, Brasil e Marrocos. O que a imprensa tá falando? Marrocos já chegou, já bateu o recorde dele, tá parabéns. Se ela perder, Parabéns, pode ir já pra chegou na casa, Copa já do chegou. Mundo, é. Chegar aqui onde o Marrocos já chegou, agora se o Brasil perder, foi um fracasso. Foi um horror. Então tem isso. Esse brasileiro já tá em quarto. Muito Tá bem, bom. então toma que falta, que você pode ficar aí, tá tudo bem. Mas o espanhol, né, tem ele... Então tem essas coisas, e aí é chato, porque às vezes tem um árbitro espanhol Muito ruim. que te dá uma falta, você Lógico. disputando contra o espanhol. Aí você vai olhar no final, tá pra você saber quem te deu a falta, a hora, tem essa organização. Aí, assim, Que continuando. horror. Você pode receber até 2 propostas. Não acontece nada, você pode seguir na prova Uma tranquilamente, boa. terminar a prova. Se você receber a 3ª proposta, aquela que vai lá pro quadro, aquelas bolinhas, Tá que não 3. são avisos, porque às vezes as pessoas assistem na TV, os árbitros, pá, passa o outro. Mas eles não mandaram, enviaram essas propostas. foi Elas só aviso, foram sim. avisos. Melhora, tá. Entendeu? Para você melhorar. Não significa na hora. Não que ele significa manda naquela que hora, ele exatamente. vai mandar É, aquela tá no quadro. suposição. É a que está no quadro, é a que vale. Entendi. Quando você recebe a 3ª proposta, você vai para uma zona de penalização, que chama pit line. E fica lá por Por 2 20, minutos. os 20 quilômetros são 2 minutos, que você fica lá parado, esperando dar esses 2 minutos. Depois que dá esses 2 minutos, você tem direito a voltar para a prova de novo. Se você receber outra proposta, outra bolinha daquela, seja de bloqueio ou seja de flutuação, um árbitro com uma placa vermelha vem e mostra para você, você tem que sair daquele momento, você Então tem que ser retirado da recebe-se prova. aqui de 6 a 8 Que árbitros. desespero isso. 3, se Desesperador. 3, a minoria, não é nem a maioria. Se 3 acharam que você não tá marchando legal naquele dia, Acabou. você vai pit line. Então, assim, claro que quando a gente vai falar de Olimpíada, tem alguns critérios. Você vê que melhorou bastante, não é tão... Não é um cara... Do jeito que eu tô falando aqui, talvez um árbitro tá assistindo e fala, pô, tô achando que... Não, tem gente Lógico, ele trabalhando vai seguir sério. todas as tem. regras. Mas vai claro ser que todos. são... Agora, claro que tem humanos, e a gente sabe que onde tem humano, além de ter erros, às vezes tem maldade também. Tem uma coisa que o Lógico. cara puxa pro lado dele, aquela emoção do momento ele achou que era melhor dar, né? Então a gente sabe que tem coisas que são muito da psicologia até, né? Bem complexo, que é perigoso. Então, quando eu era Não, eu sabia juvenil... da dificuldade de uma marcha atlética, mas não imaginava que era... Não, e tem Tão muito isso. Tem. complexo assim. Com o Caio já aconteceu. Dele ser desqualificado depois que ele chegou, 10 minutos depois, já comemorou a vitória, o árbitro chega lá, você foi desqualificado. Apareceu uma falta Apareceu do a nada. falta do nada, Tem você coisas nem estranhas, viu. assim. Não. Já foi desqualificado faltando 20 metros. Já foi pra pit line. Entendeu? E É o problema muito não tem nem complicado. a quem recorrer, não tem como Não tem fazer como, nada. porque eles são soberanos. É soberano. Agora, Soberano. É a decisão deles. agora, se e você pronto. estiver marchando, é bom ressaltar isso. Se você estiver marchando de 80% a 100% da perfeição, dificilmente a gente vê um cara ir pra rua assim, um cara que marcha muito bem. Tem aquele que é mais ou menos, que era o que acontecia muito comigo, que a minha marcha não estava tão boa quanto o nível que eu queria alcançar, Entendi. aí que a gente sofria mais. Então, o que a gente fez? Sentamos, falamos, cara, a gente tem que aprender. Aí mudar. foi aí que veio minha mãe. Poxa, meu pai falou, cara, uma pessoa que já foi marchadora, marchava bem tecnicamente. Minha mãe não precisava ficar fazendo trabalhos técnicos, já marchava bem. E tem perfil para ser treinadora, vamos trazer sua mãe para ser a treinadora da parte técnica sua. E a minha mãe foi se especializar nisso, a gente viajou o mundo, conheceu outras pessoas, outros estilos de marcha, outros treinadores, aprendemos com ele, minha mãe foi se especializando nisso. Tanto que minha mãe é formada em Direito, né? Não em Educação Física. Mas ela tem um CREF que ela tirou nessa data. Fiz né? cursos, Fez né? curso De nivelamento, de treinador. treinador. E aí de foi atleta. aí que nasceu a mãe treinadora, mãe né? treinadora. Não, e agora eu sou treinadora de um monte, né? É, não sou agora- mais é, do nós Caio. só- Agora você ganhou vários Muitos. filhos, né, Janete? verdade. Então, dentro do clube, hoje, que meu pai e minha mãe fundaram, meu pai é mais o coordenador, É o gestor. o gestor do que cada um faz, mas cada modalidade tem alguns treinadores específicos que administram ela. E no caso da marcha atlética, é a minha mãe. Então, temos um grupo aí de
20 embaixadores, por exemplo, né? Que é ela que cuida. Então, é que tá lá todos os treinos, né, em cima, porque essa parte técnica aí, ela tem que ser vista o tempo todo. E vocês fazem todo esse treinamento aqui em Brasília? Tudo em Brasília. Alguns Depende. específicos a gente viaja, por exemplo, Jogos Olímpicos, Mundial, a gente gosta de ir para altitude, para fazer um treinamento onde tem menos oxigênio, é bom para quem faz longa distância, né? Então a gente vai para algumas montanhas aí do Você mundo gosta de afora. sofrer, né? É o sofrimento. 20, É que o 30 corpo cresce no quilômetros. sofrimento. É, então, é verdade, é então a verdade. gente tem que O botar... ser humano cresce do sofrimento. Sim. Então a gente coloca ele para se adaptar a Exatamente. esse sofrimento, para quando a gente descer, ter excesso de oxigênio e de outras coisas que vai nos ajudar nessas grandes competições. Então, 90% do nosso treinamento é em Brasília. Que temos em Sobradinho é 1.200 metros de altitude. Exatamente. Já é essa fantástico. vantagem. Para quem não conhece Brasília, é uma região bem alta. Para o restante aqui do Brasil, então, a gente vai para uma montanha que é 2.400 metros de altitude, que a gente gosta de ir, que é em Serra Nevada, na Espanha. A gente não sofre. O pessoal que vem... Sai do zero, né? Sai Nível do do zero, mar. que sai nível do mar, 600 nível do mar, que chega lá, precisa de uma semana de adaptação para a altitude. A gente já chega fazendo treino forte. Mas por quê? A gente já mora a 1.200, a gente só está a 1.300 metros de altitude. Então, nesse ponto é Então, interessante esse você estar ponto aqui na região, é né? muito É bom. muito. Nessa Meu região lugar de é Brasília, direto. Distrito Federal. É. Já te dá toda uma Me dá uma bagagem, Sim, uma aqui, sensacional. facilidade Não, eu acho que em relação quando- a outros. E a gente, Brasília, tem a tradição de atletas de longa distância. Exatamente. E eu acho que é justamente por causa disso. Uma criança que foi crescendo nesse ambiente. Tanto que os meus adversários são tudo da montanha também, os andinos, né? Que a galera do Peru, do Equador, da Colômbia, Sim, que também é. tem essa altitude ainda mais. Muito mais alto. Por isso que eu tenho que ir pra lá pra México, comparar com é. eles, né? Agora, alimentação. Ah, bom Meu ponto, bom ponto. Esse é ponto fraco, eu só hein? estou imaginando. Ó, a minha dieta é de 4.000 calorias. Uau. E é meu maior desafio como atleta. Eu confesso pra você que o mais difícil é isso. Porque como eu vou fazer 4.000 calorias de forma saudável? Não. Porque se eu fosse lá Como pro você podrão, consegue É. magrinho desse jeito? Como você consegue? por causa disso, né? Como eu tenho, por exemplo, eu tenho 3% de gordura. Se eu não Que comer loucura. e fazendo essa quilometragem que a gente falou aqui, eu vou morrer. Né? Então, esse é o meu maior desafio, porque Meu filho é assim. comer de forma saudável 4.000. Se eu pudesse ir no fast food lá, resolvia rapidinho, né? Mas aí ia estar com o tanque cheio, mas de gasolina adulterada, né? Exatamente. Então, esse é o meu maior desafio, mas a gente falou aí no... Porque é uma caloria saudável. Sim, Saudável. tem que ser comida Tem que ser saudável. E aí é muito difícil Isso é chegar muito nesse difícil. valor. Então, quando eu cheguei na nutricionista, que a gente falou, eu preciso, né, um atleta de ponta tem que ter vários outros. Sim. Então, quando eu cheguei na nutricionista, foi pra ela, ó, eu sou muito ruim de alimentação. Então, a gente fez até um trabalho, chama Érica, né, essa pessoa é minha nutricionista. A gente fez um trabalho de reeducação alimentar, né, que era um paladar meio infantil, tinha que mudar. Então, às vezes, não estava ideal minha dieta, porque eu ainda não estava pronto. Então, hoje, eu acho que eu tô na... Quando a gente falou dos meus resultados, que foi um ano fantástico, 2023, Sensacional. o grande ponto foi a alimentação. Foi o que eu mudei bastante. Nada com açúcar. No máximo um café com açúcar, com demerara. Refrigerante, salgadinho. Esquece. Por exemplo, Não. ia pras festas, não comia brigadeiro, nada, sabe? Enroladinho de salsicha, essas coisas, fritura. Tirei tudo isso nesse ano de 2023 e eu vi a diferença, né? Porque às vezes a gente chegava segunda, terça, quarta, quinta e o corpo, cara, é a alimentação. Então essa parte ácida que deixava meu corpo, então foi o meu grande trunfo. Não tem jeito, faz diferença mesmo. Faz diferença porque você vê que a musculatura recupera mais rápido. Porque, por exemplo, com a globalização, todo mundo treina muito parecido. Né? Meu treino do chinês que está lá no outro lado do mundo é muito parecido. Então, o que faz a diferença? Se eu tenho um talento e treinamos parecido, quem se recupera mais rápido? Então, quem se recupera mais rápido? Quem faz fisioterapia, gelo, trabalho de prevenção, né? Fortalecimento e alimentação. Né? Alimentação e suplementação, né? É alimentação. Porque quem se alimenta bem recupera diferente. Né? Quando você toma um monte de refrigerante no outro dia, é igual o atleta que gosta de ir pra balada e tomar cerveja, dá no mesmo. Eu não sou baladeiro, mas tomo refrigerante. No outro dia o corpo tá saturado mesmo, manda conta. Então é importante essa alimentação, de deixar um pouquinho mais colorido. Então assim, eu não sou fã de todos os vegetais, não. Meu prato é arroz, feijão, carne, beterraba, brócolis, cenoura e tomate. E às vezes uma alface. Né? Aí, o nutricionista, tá colorida? Tá bom.
E eu não tenho problema, assim, a grande sorte minha é que eu não tenho problema comer a mesma coisa todo dia, por exemplo. Eu não tenho que ficar Não se variando, incomoda. não. Então, como eu olho, porque assim, eu olho pro brócolis, ferro, beterraba, entendeu? Sim, Vaso claro. tratador. Então, eu vou olhando o que ele vai me ajudar. Então, essa é mais ou menos o que eu Aí fiz. você olha naquela porção assim, esse aqui me dá mais 1 quilômetro, esse aqui relaxa o meu músculo, Esse ele me aqui vai ajuda dar- no Ele fôlego. nunca foi muito bom de comer, não, desde criança, sabe? Ele logo bebê, ele já teve alguns problemas com proteína do leite, com a lactose, com um monte de problemas que hoje... Hoje em dia faz bem para ele isso. Não sei, né? Porque atrapalhou muito o desenvolvimento dele de comida. Então, ele tinha uma dieta diferente das outras Eu tive uma crianças. alergia. Ele tinha uma alergia a tudo que comia e a gente fazia um leite produzido que era um leite feito com peito de frango. Então é muito doido explicar isso, né? Cozinhar nunca vi. o leite, cozinhar o peito de frango num litro de água, bater no liquidificador, transformar em leite, fazia uma mistura ali com um arroz, com creme de arroz, adoçava com Não amei. Foi isso minha um açúcar. alimentação. E foi isso durante muitos E anos. naquela época não tinha aquela tecnologia que tem hoje, vai na farmácia, hoje pega o não tem a leite pra quem tem fórmula, alergia tal. tinha Tanto nada. que eu tive uma deficiência nas pernas, chamada uma síndrome, né? Chamada síndrome de Blount. Minhas pernas entortaram, Olha. Teve que fazer cirurgia. fazer cirurgia. Nossa, já passou por tudo Sim. isso. Então, Teve com 2 anos e meningite- 8 meses. Teve meningite com 7 meses de nascido. Então, assim, é uma história. Então, Já fala, nasceu Tigra- vencedor. É. mesmo. Já nasceu então vencedor. falar que eu vivo das pernas hoje e ter tido essa deficiência, que eu fiz Incrível. cirurgia mesmo, eu quebrei a tíbia e a fíbula, fizemos cirurgia no Sara Kubitschek, colocamos gesso. Eles É a achavam sua referência que você referência, tem. Aí achou que ia entortar de novo, não entortou, né? Foi só essa vez. Tanto que a gente, 18 anos depois, a gente voltou no doutor, o doutor não acreditava que eu tinha virado atleta. Não acredito. A gente fez vários exames e ele falou, cara, não é possível, é como se você nunca tivesse tido nada nas pernas, né? Que impressionante. Então foi muito legal. E ele até brincou na época, falou, quando você for pra Olimpíada, volte aqui. E foi legal porque as emissoras chamaram a atenção das emissoras quando eu fiz índice olímpico, né, pra minha primeira Olimpíada, que foi em Londres 2012, e a gente fez reportagem. A gente não deixa de fazer reportagem. Toda vez que eu faço um bom resultado, volta lá para contar a nossa história. É. Então esse é um grande resultado, né? Mas é uma história que Então, tem que ser contada, é, tem que ser vista, ouvida. Então foi... É muito interessante. A essa alimentação, ela tá nessa história toda, né? E ele nunca foi esse menino bom de comer. Ele nunca teve prazer em comer. Ele comia para sobreviver. E até hoje eu como profissão. Ele não Chego lá come e- porque ele gosta. Ai, vou comer isso aqui saboroso, crescer o olho numa comida. Não. Como porque eu tenho que ficar em pé, sobreviver. Tenho que comer, mas não é uma coisa, um hobby Não e é um o meu prazer. ponto fraco a comida, sabe? Aquela entendi. coisa de que eu tenho que sofrer para não comer tal coisa. Mas assim, minha esposa é nutricionista, né? E meu filho teve essa mesma alergia que eu tive. Então a gente aprendeu muito com ele. Aí, só para lembrar, você tem 2 filhinhos. 2 filhos. Um, O 2 Miguel, anos. O Theo de 2 anos Theo e de o 2 Miguel de anos 4 anos. e o Miguel de 4 E o Miguel anos. tinha essa mesma alergia. Então eu não podia comer nada. Então a dieta era super restritiva. Só que já tinha suplementação que podia ajudar, como no meu caso não ajudou. Então a gente colocou ele num colégio que ele tinha que almoçar, que tinha nutricionista, que podia fazer essa alimentação. Aprendi muito isso, né? Porque, por exemplo, eu podia ver o que ele ia comer daqui 10 dias, né? Aquele prato bonito. Eu falei, cara, como é que eu quero ser medalhista em mundial e olímpico se meu filho come melhor que eu e tem uma dieta, né? Eu falei, quando entrou assim nesse cenário, então a gente vai fazer. E aí eu fiz um trabalho de o que eu vou comer no almoço, a mesma coisa que eu vou comer na janta, é fazer a marmitinha, né? Fazer no almoço, aí fazer a marmitinha pra janta. Foram coisas que em 2023 eu melhorei, foi a alimentação. Mas não é o meu forte. Seu forte. Mas então vamos falar, a gente errou aqui? Petisquinho tá Não, saudável. isso aqui não tem Isso Tá é problema. saudável. Na super. verdade, São o meu só- maior problema nem é não o comer essas que, coisas. Bem saudável. Deveria. o que eu como de fato. É o que eu deixo de comer. Esse é o maior problema. Entendi. entendeu? Que não pode deixar de comer. É, outra coisa que a vida do atleta é difícil, eu viajo 180 dias por ano, né? Então, se você somar Que aí, vai dar loucura. 6 meses. Então, tem os meninos sofrem muito, né? Meus filhos. Então, nesse período, eu falo, ó, eu preciso de tal período. Então, tem algumas competições que eu tenho tipo uma folguinha, assim que acaba a prova. Mas, assim, quando acaba a temporada, eu tenho 15 dias tranquilo. Aí, outros adversários meus, eu fico até mais. Mas eu fico 15 dias, aí vou voltando aos poucos, né? E aí eu vou curtir a família. Às vezes dá pra viajar, às vezes eu fico muito com os meninos. Então, essa Quer dizer, é... são 6 meses. Agora. Não direto. Exatamente. Você tem que estar afim, Tem que não tá tem muito brincadeira afim. não. Essa montanha mesmo, porque a gente gosta de ir,
fazer trabalho de altitude. Geralmente a gente faz para campeonato mundial e Olimpíada, porque quando é na Europa, só do Rio que a gente fez em Flagstaff nos Estados Unidos, porque a gente queria um local que tivesse altitude e estivesse quente. E o fuso horário. E o fuso horário. Então a gente escolheu Flagstaff para Que é uma aliar tudo região isso, que é uma região alta também. do Alta Arizona. e quente. Então, quando a Mas- competição é na Europa, a gente faz esse altitude na Espanha. Na Espanha. Pra É acostumar com o uma fuso horário também. montanha. A cidade mais próxima tem 20 quilômetros de curva, que se você ficar fazendo dá um enjoo tremendo. E é tipo um cadeão. Você lá de cima, você já vê aquela montanha de ferro, assim, toda Entendi. cercada, e tudo se concentra lá. A pista, a Dormitório, academia, o refeitório, dormitório, o academia, refeitório, a piscina, o gelo, a sauna, tudo é lá dentro. Fica Então, tudo ali. você fica 23 dias dentro Imerso daquele lugar, naquilo. imerso naquilo. Eu Se gosto. você não Ela tiver. não gosta. Eu não gosto, né? Porque eu gosto da liberdade mesmo. assim. Mas você tem que ter aquela mente que você tá ali para aquele trabalho e para aquele objetivo. Comer, treinar. Comer, treinar e dormir. Treinar, É. dormir. É. Tu não sabe o que é manhã, tarde, não sabe. Todo dia é Você segunda-feira. perde até, todo dia é segunda-feira. Esquece distração, Esquece. esquece vida Não, mas tem normal. internet, então dá pra ligar pra família, dá pra ver um filme. Entendeu? Isso dá, né? Às vezes as pessoas não têm noção do o que há por trás da vida de um É o atleta. preço, né? Os bastidores, né? É, exatamente. O que O pessoal acha que é só viajar, às vezes a gente só conhece o aeroporto. Exatamente. Acha que Lugar. não, mas é sensacional porque viaja muito, vai para o mundo inteiro. E às vezes você só conhece o aeroporto e o hotel do país. Né? Exatamente. Não tem tempo de passear numa Aí às vezes situação tem, dessa. às vezes tem. tem. Às vezes assim, a competição foi no sábado e o voo foi na segunda. Aí a gente fica mó feliz. Aí a gente procura um ponto turístico clichê e vai. Vai. A gente foi para, em 2016, Roma, o voo foi segunda-feira, a gente ficou tão feliz, e a prova foi sábado, aí domingo todo mundo, Coliseu, por exemplo, porque tem que escolher pelo menos um lugar. que ele Um vai. lugar que seja bem turístico, todo mundo Ah, vai precisa fazer conhecer. uma escala de 12 horas em Dubai. Meu filho vamos lá, partiu vamos Dubai. olhar. Claro. Vamos conhecer Dubai. Às vezes na mas- Olimpíada dá também, dependendo. Como eu faço duas provas, e aí tenho 20 quilômetros, e nas outras edições tinham 50 quilômetros, agora não tem mais. Mudou para uma outra prova, é legal de explicar também, que agora o COI está lançando uma prova nova para Paris 2024, que é um revezamento de marcha, né? Então é uma maratona com uma dupla. Então um homem e uma mulher. e um homem. Então eu faço... Isso é novidade. Foi estreia oficialmente. Os dos Jogos Pan-Americanos. Essa Dos medalha de Pan-Americanos. bronze é medalha de disso. Que é bronze. essa que você conseguiu. É. E agora vai estrear É uma nos Jogos maratona Olímpicos. de revezamento misto. Isso é o nome. Então a maratona tem 42 km, 195 metros. Então eu faço 11 km, 195 metros. Bato na mão da minha dupla lá, né? Certo. Aí ela faz 11 km. Bate na minha mão, vou lá, faço 10. Bato na mão dela, faz 10. Aí que completar primeiro das duplas. É bem dinâmico, assim, é bem legal. E aí é uma prova nova que vai ter na Olimpíada. Então como a gente faz Que as interessante. duas provas, às vezes a gente fica lá a Olimpíada inteira. Aí é legal, às vezes você consegue sair. Mas aí, peraí, entre essas duas provas, que são provas gigantes, Uma semana. 7 dias. exatamente, Uma qual o semana período no de intervalo. descanso? Essa Olimpíada Não, vai ser 6 Jogos dias. Pan-Americanos foram 4 dias. 5, sábado, aí domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Mas E é o suficiente? Você consegue? Eu acho Não, que tem. 7 Também. dá. 7 dá. tem que Cinco já fazer é um trabalho de apertadinho. recuperação, de recovery Monstruoso, bem né? monstruoso. Ó, hoje o Comitê Olímpico Brasileiro Aí tem uma aquele estrutura negócio fantástica. também do lance de ter que entrar no gelo. Sim. Isso é normal, já é todo ele dia. já faz isso todo Já é dia. normal. A gente já tem um tanque na nossa casa. A gente tem um mini centro de treinamento na nossa casa, com academia, sauna, piscina e esse tanquinho de Mas gelo. esse, E é esse interessante, porque você já chega em casa, ó, vamos, agora eu tô ali no meu tanque, com gelo. Agora, aí nos Jogos Pan-Americanos, a gente usa o Comitê Olímpico, tem fisioterapeuta, massoterapeuta, tem a galera da fisiologia, bioquímica, então é um estudo mó legal. A gente fez para os Jogos Pan-Americanos, foi legal. Jogos Pan-Americanos Então, terminou o 20 km, a gente já foi para a bioquímica, já tirou sangue faço para gelo, eles saber fazem o sangue, as eles perdas, sabem. o que aconteceu e tal. No segundo Cara, você tem que dia comer mais faz de novo, você carboidrato, tem que cara, você fazer tem que isso, comer você tem que mais fazer proteína. aquilo. Seu sistema inflamatório está muito Já alto. existe toda essa Tem dinâmica. todo esse que- suporte. Esse suporte. No COB, no Comitê Olímpico. Cara, Que- você que vai foi ficar essa- realmente dolorido esses 2, 3 dias aqui que a gente viu, então não fica com medo. Daqui agora tem que abaixar. Então tem todo um estudo. E aí você vai ter que comer bem, dormir bem, tudo aquilo lá intensificado ainda. Entendi. Não pode vacilar, não. Não pode. Se hidratar bem, aí ele fala, ó, eu quero que você hidrate ainda mais, né? O triglicerídeo tá baixo, vamos comer mais carboidrato. Porque aí você termina uma prova, você já faz os exames. Aham. Sim. Aí, exame de Mas isso é um sangue. privilégio de uma competição
do Comitê Olímpico. Por exemplo, quando a gente vai para outras provas, não é todas as provas que a gente tem isso aí, não. É. Mas como a gente vai fazer isso, quando a gente faz 2 provas mesmo, é geralmente nesses Vai ter grandes eventos. essa opção. É, Os jogos estrutura, né? Essa estrutura. O ano passado teve os Jogos Sul-Americanos, que é parecido com os Jogos Pan-Americanos, só que é só da América do Sul. E o intervalo foi 1 dia e meio. 1 dia e meio, absurdo. Então fez o 20, um dia e meio depois. Aí eu nem fez o estudei. 35. Falei, não, deixa eu Aí descansar foi, aqui. meu filho. Vamos e seja o que Deus quiser. Ele foi bronze no 20 e foi ouro no 35. Então, assim, é muito do atleta, dessa E daquele capacidade momento que ele tá passando de também, recuperação né? dele. Provavelmente nesse dia você estava bem fisicamente, Sim, deu mentalmente. conta, mentalmente. E uma coisa que ele nunca fala muito é sobre a parte mental, né, dele. Que para Essa mim parte psicológica. é a mais forte dele. É o mental, o psicológico. Não, só de superar isso tudo que ele está falando, É. dessa quantidade de dificuldades por ser da marcha atlética E desde você o tem, início, o atleta ele tem isso que aí já fortalece a O atleta mente. ele tem que aprender uma coisa, ele aprende a conviver com a pressão. Então, diz um ditado aí que diz que quem é muito dado, muito é cobrado. Então, se ele foi bronze agora em Budapeste, no Campeonato Mundial, cara, os caras já estão falando, é medalha em Paris, e não adianta reclamar. Né? Você tem chance de medalha em Paris. Então, você não É pode muita ficar... cobrança É muita também. cobrança. Você tem que aprender a conviver com essa cobrança. A gente vai saber que vai vir medalha em Paris? A gente não sabe. Não temos bolinha de cristal, nem somos Deus. Vai vir medalha em Mas Paris, a com gente vai certeza. trabalhar Nós vamos torcer Amém. muito. para a medalha vir, né? Porque, assim, tá a no caminho expectativa- certo? Tá. Com a experiência, eu tentei criar alguns terrenos para que eu pudesse andar nesse caminho. Então, assim, eu sei que existe a pressão, né? Que vão ter expectativa da medalha, poxa, com um Claro. resultado desse, porque a gente reclama que não é reconhecida. Aí, quando é reconhecida, reclama porque tá... Porque está é cobrando para a demais, próxima. Então, É porque eu quando sei. chega a bronze, todo mundo fica na expectativa, vai vir a prata. Quando chega a e prata, sempre não, assim. com certeza vai Quando vir você ouro. namora, vai casar, quando você casa, quando é que vai ter o Exatamente. filho, quando é que vai ter a segunda. É aquela série de cobranças. Mas essa medalha de bronze mesmo, no Mundial, em Budapeste, esse ano, foi muito interessante, porque quando Que chegou... é essa aqui, né? Essa daí. Interessante. Essa Quando da chegou, faltando os 4 últimos quilômetros para acabar a prova, foi na prova dos 20, né? Quando tava faltando os 4 últimos quilômetros, ficou só os 3 primeiros colocados. O espanhol, o sueco e o Caio. E o Caio estava um pouco na frente do sueco, que foi prata. Mas a marca que eles fizeram foram uma marca tão surreal que não dava para exigir que conseguisse cor da chegar. medalha. Entendeu? Uhum. E aí tinha um dirigente lá da confederação junto comigo, na hora que o Caio passou para dar a última volta, o Caio estava em segundo. E ele falou assim, eu acho que o Caio não perde mais essa prata, não. Aí eu olhei para ele e falei assim, rapaz, vou te dizer uma coisa, a cor dessa medalha é o que menos me interessa. Tu tá vendo a marca que ele tá fazendo? Então, 1h17:47. E ele perdeu a prata, ele foi pro bronze. Falei, mas para mim é o que menos importa, porque essa marca, o que os 3 fizeram, é uma marca surreal. É porque essa Não, prova... mas que bom que você tem essa noção. Entendeu? E que você consegue Porque passar isso pra eu ele. acho que uma medalha no Campeonato Mundial, nos Jogos Pan-Americanos e no Olimpíada, ela não tem cor. Gente, é difícil Você demais. entendeu? É muito difícil. São Seja ela centenas de que for, atletas maravilhosos do mundo inteiro, que já foi difícil para você chegar ali, Não, e a gente... para aquela seleção. E ainda você, dentre aquelas milhares de atletas, você chegar com uma das 3 medalhas, Sim. Não, é e uma teve vitória muito grande. Tinha 2 campeões mundiais e um campeão olímpico dentro da prova. E eles não ganharam medalha. Então imagina você enfrentar, não é que você enfrentou, você está enfrentando também outros que têm currículo, né? A gente deu volta no campeão mundial, né? Deu uma volta nele. Tão rápido que a gente estava. Então assim, e outra coisa, eu tinha 2 faltas no quadro. Então eu não quis arriscar, por isso que eu não brigo pela prata, não dou tudo, né? Não fui até o limite da... Tem esse controle. Não, que eu passei no quadro e vi que tinha 2. Então, assim, vale a pena eu brigar, poder tomar mais uma e perder? Né? Então, são várias coisas que eu tive que tomar essa decisão de segurar e ser terceiro. Porque se você força muito, a chance de você, igual você está falando, Pô, tirar tá o disputando pé. nós 2 ali, que você sabe que na competitividade você vai... Vai O que sueco e o brasileiro, minha filha. Aí o cara olha lá e fala... E o sueco não tinha nenhuma. Entendeu? Então ele fala... Sou mais o Caio. Não, o sueco e o brasileiro, com a tradição que a gente tem. Exato. Da zero. arbitragem, né? Porque, por exemplo, ele tá com nenhuma falta, o Caio tem 2. Se ele flutuar
e eu também, ele toma uma e não acontece nada. Se eu tomar mais uma, não podia. Então eu não queria perder essa medalha, porque aí perde a história, perde mas aí é muito ruim entrar nessa situação, Mas né? a gente tem ruim. uma história em Tóquio da brasileira. Que uma a brasileira Sim, estava sim. ganhando medalha na prova dos 20 km de marcha, a Érica Senna. Exatamente. E ela disputando, Faltando 150 faltando metros, 150 metros, ela foi perdeu a pro medalha Line. olímpica. Foi 10ª e perdeu a medalha Aí olímpica. cadê a história? Ninguém conta a história. Ninguém Então eu conta pensei isso. nisso tudo. Porque quando a gente tava falando... mas E vamos ela tava contar na aqui, medalha. Então, vamos contar. Ela É tava na absurdo, medalha. né? Absurdo. Então quando você... a escolha que eu fiz dessa medalha de bronze tinha todo esse peso que eu tive que tomar a decisão. Imagina tudo aquilo que eu tava falando com você, eu tinha que tomar aquela decisão. Cara, é melhor levar para casa, era o recorde brasileiro, 1h17. Ninguém no Brasil fez. Segunda melhor esse marca resultado. da América da história. Então era um Que grande loucura. feito. E quando eu falei para você lá que a minha maior dificuldade para entrar na marcha atlética foi aquele preconceito, né, aquelas piadinhas, Sim, aquelas as piadas. coisas. Quando acontece o Rio 2016, que eu te falei, o que foi uma conquista para mim? Acabou essa piada. Eu brinco que... quando eu reclamo da piada, eu tô reclamando de Brasília. Tipo, o divisor de Só não águas adianta, ali. foi um divisor de água. Eu brinco que o som da buzina mudou. Que sempre era um bem alto para assustar, e depois um Você xingamento. pula pra calçada pra dentro, assim, ó. Levei muitos. E hoje eu brinco que o som mudou, que é assim, pem, pem, vamos campeão, pem, pem, isso aí, boa prova, boa sorte, vai vir medalha. Tem gente até que passa, ó, não flutua não, tá? Até me cobram da parte técnica, então eu fico feliz que, Muito poxa, legal isso. mudamos talvez a consciência, né? E aí eu falei pra você que a gente tem no nosso clube hoje 20 marchadores, e a gente marcha segunda, quarta e sábado na rua. E quando eu vejo os meninos rindo, brincando à vontade no treino, na rua, eu falo, poxa, é uma medalha que ninguém sabe. Uma conquista. É uma conquista. É uma conquista. Né? Então, essa é a parte... Então, quando você ganha uma medalha no Mundial, né, alguns interessados, né, vou citar quem, estão interessados no que o dinheiro que vai gerar ela, né? Claro. Mas, para mim, a grande importância dessa medalha é que eu vou trazer mais recursos para a marcha atlética, né? A gente pode ter uma pista melhor, a gente pode dar apoio para essa nova geração que está chegando. Então, são muitas coisas que a gente fala que a medalha não tem cor no Brasil, porque pô, você escolhe viver de marcha atlética. Claro. E você se propõe a viver alguma coisa e ser o terceiro melhor do mundo nisso, fantástico, né? Imagina, eu quero ser pedreiro. Por que eu fui considerado o terceiro melhor pedreiro? Jornalista, fui considerado o terceiro melhor jornalista do mundo. É fantástico. Então, foi essa É um feito, bagagem. é foi muito feito. feito. Então, muito eu tenho muito difícil. orgulho. Então, pra gente, a gente não olha a cor, né? Eu sei que meu filho foi para um festival de natação e eu liguei para ele, eu tava viajando. E ele falou, pai, pode ficar tranquilo, eu vou ganhar bronze. Pode deixar que eu vou ganhar bronze. Ele acha que o bronze é a melhor medalha. Mas a medalha é uma Filho, a melhor conquista medalha, gigante. melhor medalha é a que você ganhou. Exatamente. Essa é a melhor medalha. É aquela Então, que a você gente- conseguiu conquistar. Então o nosso filho entendeu que realmente Não importa não a tem cor. cor, Exatamente. né? Você fazer um esporte desse, não tem cor, né? Talvez o cara falar que no futebol o Brasil tem a obrigação de ganhar, não sei porquê, aí são coisa deles, mas são milhões, bilhões na verdade, né? Que o futebol tem de investimento. Então você voltar para casa com uma medalha, esse é o maior desejo. Não tem nada de investimento. Pois é, exatamente. Esse é o ponto chato que a gente tem que tocar, não tem jeito. Investimento, incentivo, tudo é muito difícil ainda aqui no É Brasil. muito frágil. Porque assim, primeiro vem do apoio moral, né? Porque a gente estava falando da população de marchar na rua. A família, a maior dificuldade que a gente tem no nosso clube é a família entender. Né? Então, se ele completar 18 anos e não está entrando dinheiro do jeito que eles queriam, Claro. vai trabalhar e nem Vai estudar trabalhar, não. nem estudar Porque não. se fosse estudar, a gente falava, pode estudar aí que a gente tá feliz. Tanto que a gente tem a exigência de estudar e quem completa 18 anos está na faculdade, no nosso Na nosso escolinha, no projeto. Então, trabalhar. Ninguém eu quero que meu filho faça atletismo. Né? A maioria, então, tem a moral. Tanto que, dentro da família mesmo, até com meus resultados, se a gente estiver conversando aqui sobre igual esse bate-papo aqui, alguém fala, tá bom, Caio, e você trabalha de quê? Então, não entendem a marcha atlética ou o atletismo como uma Eu tenho profissão. uma atleta que ela fala Essa assim... mentalidade ainda existe. Eu tenho uma atleta que ela fala assim, que lá na casa dela, quando tem alguma coisa para resolver, fala, manda a fulana, ela não faz nada. Por quê? Porque ela é atleta, ela Então, esse treina, apoio ela faz moral é nada, muito você difícil. A gente entendeu? não tem uma consciência esportiva, uma Que sociedade triste que isso. tem. Que Então, isso é mais difícil. Né? Mentalidade. Um menino que fez 20 e poucos quilômetros de manhã, deu um cochilo à tarde porque tem que fazer 6 da tarde e o pai tava brigando porque achou que Que ele é ele vagabundo, não que quer ele tá nada doido. na Não vida. tá fazendo porque ele nada. foi dormir à tarde, que ele dormia à tarde. Quem é que dorme à tarde? Então, a gente não tem essa cultura. Então, esse apoio moral é o primeiro. Segundo é o apoio financeiro.
Hoje, um É atleta fundamental, de não tem atletismo, ele vive com os programas do governo. Né? Principalmente em Brasília. Brasília, a gente tem uma Secretaria de Esporte, tem um programa chamado Bolsa Atleta. Ah, sim. Agora, não é assim, virei atleta, vou ganhar uma bolsa. Porque esse nome é meio frágil também, né? Porque a pessoa exatamente. associa com Bolsa Família, que você vai lá, se Com inscreve. bolsa gás, com bolsa... Não é. Na verdade, você tem que ter os índices corretos. Fazer o tem pré-requisito, que fazer vai os ter as requisitos. categorias. Tem Passar por uns toda uma 14 situação. requisitos que você tem que cumprir. Então, por exemplo, não é uma para coisa você que você... concorrer É. para a Bolsa Atleta estudantil, você tem que ficar entre os 3 numa prova campeonato escolar. Aí tem a categoria, aí vai aumentando, né? Seu nível. Estadual, você tem que ficar entre os 3, não é entrar na prova, não. Ficar entre os 3 no estado. Aí tem a categoria nacional, você tem que ficar entre os 3 do Brasil. Tem a categoria internacional, você tem que ficar entre os 3 numa prova internacional. E tem a categoria a mais alta, que é a olímpica, você tem que ter para a Olimpíada. Então tem pré-requisito para você concorrer. Depois de concorrer, tem todos esses itens aí. Porque aí você ficou entre os 3. Entendi. Mas são só 2 bolsas. Você foi o terceiro. Os que ficarem em primeiro e segundo vão ganhar. Você que E ficou em você terceiro, vai- você não... Esquece. Então é bem... Porque o número também é limitado. Não, e assim, eu concorro, Sem eu faço medalha. marcha atlética, mas o menino do 4, eu ganhei, o menino do 400 foi prata, o menino do 800 foi bronze. Aí, vamos pegar aqui, quem é os 2 melhores? O Caio da marcha e o menino do 400, aí o do 800 perdeu. Então não é fácil ganhar essa bolsa, mas tem, e é excelente, a melhor bolsa atleta do Brasil hoje está em Brasília. Isso é, né, a gente Que pode legal, reclamar que e bom, tudo, mas eu que tô bom. te mostrando o bom. A gente tem que mostrar o que funciona, Sim. o que está dando certo, Sim. o que o Tem que incentivo. aumentar, né? O Muito leque aí mais. para aumentar abranger mais a quantidade atletas. pra gente Muito preencher, mais. né? E para descobrir novos talentos. Sim. Senão é impossível, sem investimento, E a sem Secretaria alguém. de Esporte, ela tem um outro programa, chama Compete Brasília, que é ela da viagem. E funciona, não é mentira não. Então qualquer um atleta que é de Brasília que está me assistindo vai concordar comigo. Funciona, você vai lá, tem uma competição, tal, se inscreve, É. tem os pré-requisitos também, Claro. né? Então se você Você atender tem todos que aqueles... pedir. Gente, tudo Você tem que tem pedir, organização. você tem que É. pedir Não pode ser 60 dias bagunçado. antes, você tem que provar a existência da prova. E depois que você for, você tem que mostrar foto que você competiu, sua seu colocação, resultado, seus os bilhetes que você bilhete de realmente passagem. viajou. Tem toda uma Foi você. sequência que você tem que. Aham. É, uma E prestação de acontece. conta, assim, é severa, que se você não cumprir, você se dá mal. Então, e é Devolve, legal Devolve porque, dinheiro. o índice que eu fiz para a Olimpíada de Paris 2024, eu fiz com essa passagem dada pelo programa Compete Brasília. Eu fui campeão do circuito mundial, que foram vários países que eu fui viajando, com as passagens do Compete Brasília. Então, tem coisas que funcionam. E o governo federal tem essa Bolsa Atleta também. Então, você pode ter a Bolsa Atleta de Brasília e do governo federal e somar elas. Então, é isso Isso sustenta sustenta o você. E as atletismo, Forças o Armadas atletismo em também, geral. que resolveu ajudar os atletas brasileiros, colocando eles como militares. Ah, E aí ele convoca Então, os melhores dentro da lista, você vai fazer o praticamente- curso de sargento, sair na Isso. patente de sargento, aí você vai ter o apoio plano de saúde, usar as instalações militares e o salário. Então, são São- esses 3 pilares hoje. que sustentam o esporte amador no Brasil, que é o atletismo principalmente. Então, Entendeu? aí você viu que iniciativa privada, Não entra. zero. não entra. Agora, a Caixa, né, a Loterias Caixa, é a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Ela Sei. tem vários programas dentro do atletismo brasileiro muito legal e ela ajuda o nosso clube também. Então, hoje, eu posso falar que temos esse apoio. E vivemos disso. Então, é disso que... Mas não é que- fácil. Não é fácil, porque que não é... É um gasto muito O alto. gasto é muito Uma alto. dificuldade muito grande. E quem está começando é diferente. Eu que sou medalhista mundial. Quem já chegou num nível que você chegou. diferente. Claro que hoje eu ganho o que eu preciso, mas bem menos do que eu mereço. Claro. Né? Mas lá no início foi muito patrocínio. Quantas viagens a gente dividiu em 12 vezes para eu estar no tal país para tentar fazer uma Expo Olimpíada? Exatamente. Aconteceu muito isso. Então tem essas fragilidades. Aí o Compete Brasília vem nos ajudando, mas ele não consegue atender todo mundo. Mas aí, às vezes, no momento desse, em que você não consegue chegar a uma medalha, esse esforço todo, ninguém consegue saber do que passou lá atrás, que você não teve nenhum tipo de incentivo, ou que teve um incentivo, mas que não foi suficiente. E aí, o que você está citando é interessante, que existe possibilidade de ter incentivos, e o ideal seria que não fosse só do governo. Sim, Seria porque incentivo. tudo sai Ele só não numa consegue atender máquina. todo Privado. E não consegue Ele atender não consegue Claro, todo mundo. porque não vai E chegar. te atender toda hora. Tem isso também, né? Exatamente. Então essa é Aí não vai chegar para uma quantidade maior de atletas, que é o que às vezes a gente vê Isso. em países como os Estados Unidos, que incentivam demais o eu digo esporte. que país bom ou programa bom é o que dá oportunidade.
Claro. Entendeu? Então, quando você tem um programa que dá oportunidade, que você falou do sistema americano, quando ele faz lá, né, desde o high school, que tem a universidade, e aí E ele você tá dá dando bolsa, oportunidade. né? Se Ele ele dá vai bolsa aproveitar pra ou não, ninguém sabe, mas você tá dando oportunidade. Então, às vezes, o governo tem dado a oportunidade, às vezes não é o suficiente, porque sozinho não dá, né? Sozinho não dá. Não, e assim, e a gente ainda tem outro problema mais grave, que é a modalidade, a marcha atlética. Como ela não é tão popular, ainda não Não é é vista difundida, não é- com o brilho dos olhos, como é um corredor de 100 metros, é um corredor de maratona, o apoio é menor ainda. Porque hoje no Brasil, por exemplo, um atleta do 110 com barreira, que é 15º do ranking mundial, ganha muito mais que o Caio, que é o primeiro do ranking. Ele não, Por exemplo, talvez esse para eu uma- ganhar a mesma coisa, eu tenho que ser medalhista mundial. E o outro só tem que ser atleta nível internacional. Por Entendi. exemplo, essa Você tem que marca... chegar muito mais, Por exemplo, assim, a gente falou dos quilômetros que eu faço por dia. Isso demanda tênis. Os tênis hoje não são baratos, a tecnologia é São muito boa, caríssimos, alta, caríssima. Aí ele é no limite de 500 quilômetros, 600 quilômetros, um tênis ideal. A gente Que força dá a um barra. mês, que dá um mês. A gente força a barra. Um mês de Isso treino. aí é um mês. Um mês de treino, Cara, eu com você 2 não pode... meses consigo segurar a onda. Com 2 O meses eu ideal, Imaginavam isso? o Que ideal é um mês você só. trocar o tênis, ele vai começar a Então, você apresentar tem que problema comprar, no não joelho, pode- no calcanhar, Eu entendeu? não posso comprar um modelo, Entendi. eu tenho que comprar pelo menos 3. Que aí eu vou alternando os dias e aí eu vou dando sobrevida para conseguir aguentar mais um pouquinho. E aí, conseguir um patrocínio de calçado é muito difícil. Porque marcha atlética e tal, é melhor patrocinar um corredor de rua que Acho aparece. que vai aparecer Sei mais. lá, assim, né? Sim, sim, porque aparece mais. Não, mas a gente tem E- projetos que mostram o tanto que eu apareço, que É. dá milhões de investimento se uma empresa quisesse pagar isso para a marca dela aparecer em programa de TV, entrevista e tal. Mas é Sim. porque a Mesmo modalidade assim, não não tem enche os interesse. olhos. Eu não entendo aqui no Brasil isso aí. Entendeu? É não uma dá coisa pra que entender, não dá porque para é uma entender. coisa Porque, sensacional. essa tudo marca você que o tá Caio contando, fez- a vida que vive. Essa marca em que o torno Caio disso. fez em Budapeste, por exemplo, equivale a um corredor de 100 metros decorrido, os 100 metros abaixo de 10 segundos. E aqui no Brasil o cara faz 95 é fantástico. É louco, Mas é a fantástico, diferença de fica loucura. reconhecimento é totalmente diferente. Entendeu? Então, assim, E por Coisa causa estranha. disso, você já pensou em. Não, agora você está numa carreira consolidada, mas anteriormente, vou mudar, não Então, vai. quando eu tomei a decisão, poucas vezes eu falei isso, né? Mas vou abrir para você. Quando eu tomei a decisão de fazer marcha atlética, eu cheguei em casa, falei, cara, eu quero fazer marcha atlética. Eu tinha muita confiança no meu talento, porque eu vi os resultados. Falei, caramba, acho que eu nem estou me dedicando ainda e tal. Meu objetivo era quebrar isso. Então, eu nunca sentei e falei, vou desistir porque é marcha, porque eu queria quebrar esse ciclo. Entendi. Entendeu? Eu queria que a próxima geração pegasse algo diferente. Então, toda vez que eu tinha uma chancezinha, eu levava isso como motivação. Eu preciso ir para esse campeonato mundial porque eu quero ser o melhor colocado que o Brasil já teve. Aí um dia eu fui sexto, igual o outro brasileiro que tinha, né? Sérgio Galdino foi sexto em mundial também. Aí na Olimpíada, quarto, primeira vez que um brasileiro na marcha atlética foi finalista em uma Olimpíada. Medalha mundial, primeira vez que o brasileiro é medalha mundial. Aí ganhei um bronze nos Jogos Pan-Americanos, igualei outro marchador. Eu preciso ganhar, porque meu pai falava isso pra mim, Caio, você quer quebrar isso tudo? Traz resultado, que o brasileiro só valoriza o resultado. Né? Que a gente falou que o Brasil só tem 2 esportes, futebol e o que tá vencendo, então você tem que ser o cara que tá vencendo, você tem que quebrar isso. E, então, eu queria alcançar esses resultados para quebrar isso. Por exemplo, o vôlei, na década de 80, né, no início da década de 90, sofreu o mesmo preconceito da marcha atlética. Tanto que o homem fazendo vôlei no Brasil tinha que quebrar um monte de coisa. Aí vem a geração de prata olímpica, e hoje, se a gente vai falar de Olimpíada, a gente tem que falar do vôlei. Claro. Né? Porque é fantástico o que o vôlei fez e construiu. Eu não sou Ricardinho Giba, né, Maurício, Nauber, mas eu tenho, que são uma geração de ouro, na verdade, do vôlei, mas eu tento trazer esse resultado, por isso que eu nunca falei, eu tenho que desistir, porque nem que eu vou falir, cara. Então até hoje, quando acontecem algumas injustiças, que a gente vê alguns atletas tendo até mais incentivo, apoio, até moral e financeiro maior que eu e não tem os resultados que eu tenho, é isso que me motiva. Não, eu tô aqui para quebrar mesmo, né? Porque a minha modalidade, ninguém pagou esse preço. Então, quando a gente vai falar de corredores de 100 metros, o revezamento tem 2 medalhas olímpicas. A marcha atlética não tem. Então, eles largaram na frente. Então, enquanto eu não conseguir quebrar isso ou fazer que a próxima geração chegue melhor que eu e possa quebrar isso, é isso que me motiva.
Então não foi por isso que nunca passou esse desejo de desistir, porque eu tive esse apoio moral, nunca me faltou de fato. Porque na minha casa eu sempre tive apoio, tive esse, como é que a gente fala, esse apoio familiar, eu sempre tive uma rede de apoio muito forte, Claro. né, emocionalmente. Por isso que elas falam que eu sou forte emocionalmente, porque eu divido com eles, né? O que acontece com a minha confederação às vezes, meu pai que vai lá, aconteceu alguma coisa, é minha mãe que foi resolver outra coisa. E eles vão me blindando também, e eu vou fazendo só marcha atlética. Então essa rede de apoio que eu tive foi um grande diferencial para eu não... Ai, parabéns. Que bom que você não desistiu, que bom que você continuou, que você consegue agora mostrar todo esse caminho, o que você já passou, o que é importante, o que precisa superar para chegar a um nível desse, porque é muito difícil. E exatamente, eu acho que essa força, essa fortaleza com esse apoio familiar, como é importante. Geralmente, você vê um grande atleta, ele vai falar da mãe e do pai, né? E aqueles que superaram isso também, né? Que encontraram os pais. Meu pai foi pai de muitos outros atletas, teve vários outros filhos, né? Quando a gente vai falar do projeto aqui, esse campeonato mundial, nós fomos com 4 atletas. 4 atletas. Então não é só o Caio. O projeto levou para um campeonato mundial 4 atletas. E a história de cada um é fantástica, né? Imagina. Então, meu pai, eu sempre que meu pai tem vários filhos, né? Porque eu tive que dividir Quer meu dizer, pai com muitas... abriu caminho para outras abriu pessoas caminho, também. e esse trabalho que a gente vai fazendo, que é o familiar também. Né? O nosso jeito de trabalhar, no caso atletismo, né? Nosso centro de treinamento, é um jeito familiar. De tentar abraçar, de dar suporte, do menino entender outros princípios, de merecimento. Aí a gente vai melhorar a alimentação dele. Tudo que a gente conversou aqui nessa mesa, que o Exatamente. Caio precisa, a gente traz para eles. E aí, quando ele chega no alto rendimento, aí é uma vitória. Meu pai fala, ó, esse menino vai pro Mundial, Caio, é meu PhD. Eu sou doutor hoje, porque fazer esse cara ser atleta não é fácil. Ser cidadão, mais difícil ainda, ele chegar no Campeonato Mundial. Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho de realmente social, né? É lógico. Eu ouvindo vocês, assim, o que a gente imagina é que para ter aquele combo perfeito é muita coisa envolvida. É verdade. Eu quero, e esse é o meu maior desejo, de fazer a marcha atlética ser reconhecida. E eu acho que você Não vai no nível conseguir. de que seja o esporte mais popular do mundo, mas que o atleta possa ali querer, se ele tem talento para isso, não perder a oportunidade. Né? Porque talvez tenha uma pessoa ali que está infeliz no trabalho dela por ter sido uma grande embaixadora e não sabe, porque tem tanto esporte legal aí no mundo que não estão dando essa oportunidade. E se eu nasci com esse talento para fazer marcha atlética, eu quero que os que tenham talento também possam vivenciar isso. Como é que é o nome? Que bom. Tem um esporte que agora que a gente conheceu nos Jogos Pan-Americanos, a gente nem sabia. Pelota basca. Pelota basca. O menino que foi medalha de bronze, ele é brasileiro, mas na verdade ele é francês. Ele é filho de uma brasileira com francês, nunca veio no Brasil, mas foi para Santiago competir pelo Brasil nesse modalidade, esporte, olha, pelota que basca. E a gente teve a oportunidade de estar com ele, de conversar, e foi super interessante, porque era um esporte que a gente nem conhecia, nem sabia. E eu falei, menino, mas por que você quer ser brasileiro? Não ficou na França, muito mais fácil. E ele nunca veio ao Brasil. Eu falei, poxa, vem no Chile e no Brasil. Mas é interessante isso, porque são essas coisas que vai enriquecendo e a gente conheceu uma modalidade que a gente não sabia nem que existia, né? Pelota basca. Quer dizer, a gente tem que estar sempre aberta a conhecer, reconhecer. Sim, né? e não Tem que- criticar, né? Exatamente. E julgar e falar. E a gente ouve muita coisa. Coisa esquisita, porque não corre, porque ele parece que está com dor de barriga. É que o esporte ele é muito mais do que só essa lógica de o que fazer. Eu acho que por Trabalha isso com a chama competitividade, tanta tem a atenção. beleza, aí você vê a reverência do atleta, né? Pô, o jogador que dribla chama mais atenção, mexe com esse imaginário, mano. Então a marcha atlética, ó, quem caminha mais rápido. E aí sistematizado, virou um esporte. E tem lugar, a gente vai com lugares lotados. Já fomos na Rússia, por exemplo, que tinha, sei lá, mais de 50 mil pagantes para assistir marcha atlética. Então todo esporte tem essa particularidade, né? Essa coisa que chama atenção. Então, às vezes não tem sentido a marcha atlética porque o cara não abriu a cabeça. E né? assim, uma Exatamente. curiosidade da Olimpíada do Rio, né? Porque Rio de Janeiro é zoação, né? É um mundo dentro do mundo, Rio de Janeiro. A gente Exatamente. brinca até com os amigos carioca que a gente tem. E aí, na época da Olimpíada, o pessoal falava, será que o pessoal vai assistir marcha atlética?
na Olimpíada do Rio, porque a gente estava acostumado a ir para Jogos Olímpicos e assim, o circuito tá infestado de gente que não dá nem pra gente ver a prova, né? Londres foi muito cheio. Muito cheio. Muito cheio. E até em Tóquio, que estava em plena pandemia, foi a única prova que tinha público. Os caras saíram da rua. Porque as pessoas saíram de casa e foram pra rua assistir. Não tem como proibir, né? Não tem como proibir a pessoa sair na rua. E aí eu falei assim, olha, eu não sei se o Rio de Janeiro vai assistir a prova da marcha atlética no Rio. Mas Sobradinho vai invadir o Rio de Janeiro. Porque aí a galera contratou um ônibus e foram para o Rio de Janeiro para ver o Caio marchar. Mas assim, lotou. foi lindo, porque Um momento foi lá, emocionante pra você. no Recreio dos Pra Bandeirantes, vocês, né? estava Eu não sei, lotado de gente. A prova foi muito 2 horas show. da tarde, então tava aquele som, mas a Muito galera cheio. tava... E o final da prova, a galera tava... Porque eu tava brigando pela medalha, né? Sim. Tava todo mundo uma energia, que eu até brinco, que pai, legal. eu não tava cansado no final. Aí você vai ver as imagens, tô tudo assim, né? Eu tava, só que eu nem percebi, porque foi empurrando foi as assim, pessoas, né? Aquele O grito, pessoal aquelas- foi, sabe? Foi numa praia. no E foi de Recreio dos graça, porque é na rua, Bandeirantes. não tinha que pagar. Não tinha que pagar. Então você participar de uma prova olímpica, que tem um brasileiro lá, porque eu acho que o esporte é desinteressante quando você não tem ninguém pra torcer, né? Claro. Você liga a TV e não tem ninguém pra torcer, você acha... Agora, se você tem uma pessoa ali pra torcer, Sim. ou o time que você Faz escolheu toda pra a torcer, diferença. Cara, foi surreal. Pra gente foi... Tanto que os meus adversários depois me perguntaram, pô, tu é famoso aqui no Brasil. Eu falei, não, o brasileiro tem isso. Essa é a beleza do brasileiro. Eles vieram apoiar sem saber quem é mesmo e lotou, foi muito legal. Isso que é interessante, realmente, você ter comentado, porque às vezes a gente tem esse momento no Brasil em que às vezes não existe esse incentivo para determinados esportes, que as pessoas não acompanham muito ou que não vão ali presencialmente. E, ao mesmo tempo, às vezes o brasileiro vira uma chavinha e é o melhor torcedor do mundo. Então, Isso é a muito cultura legal. esportiva não existe, mas a cultura de agregar do brasileiro existe. Tanto que todo estrangeiro que vem aqui vê essa diferença, Claro. né? Do cara se importar, do cara ser mais sociável, Porque que todo mundo é é um meio fechado. pedacinho do Brasil ali na pista, né? Que tá Então eles correndo. chegaram ali, é um representante nosso, vamos apoiar. E foi muito legal, foi muito legal. Que bom que você conseguiu viver esse momento. E agora a expectativa é Paris. É Paris, expectativa. Tudo eu trabalho, tudo é pensado em Paris 2024. E o que você tem para esse trabalho de Paris agora? Como é que você está organizando a sua vida? Então, quando você tem um ano igual eu tive em 2023, que dá certo o que a gente planejou, Você acha que chega mais fácil? não, Mais eu acho que tem que tranquilo? repetir. Ah. A gente já sabe o que tem que fazer. Então, o desafio, que chegar entre os melhores é difícil. Mas se manter entre os melhores é mais difícil. Então, agora, os adversários estão de olho, estão sabendo quem é você. Não é Vão te que eu fui estudar. terceiro no Mundial, que automaticamente eu posso ser terceiro na Olimpíada, porque tem atleta que o dia dele não foi o dia do Mundial e eu ganhei dele, a gente não sabe, ele pode acertar o dia. Sim. Então, repetir todo esse trabalho, ser crítico ao ponto de entender, tá bom, nós arrebentamos, mas não vamos os parabéns, colocar Vamos a descer poeirinha do salto. embaixo do tapete, né? Então a gente tem que entender o que a gente errou. Tem coisa, ninguém foi perfeito. Então a gente tem que acertar isso, porque o desafio tem que chegar melhor. Quando se fala em Olimpíada, tem que chegar melhor. Então o que a gente fez aqui, que a gente fez bem, o que a gente não fez aqui ainda pode chegar melhor. Aí esse é o desafio. Porque a Olimpíada é o máximo É o do máximo. atleta. É o máximo e é o sonho de todo mundo. Você percorre todo esse caminho, o caminho do PAN, o do Mundial, de outros torneios, para você chegar perfeito nas Olimpíadas. Seria isso? É isso. Na verdade, A gente trabalha anualmente, a gente não trabalha 4 em 4 anos. É. Então tem ano que tem campeonato mundial, tem ano que tem campeonato mundial e Jogos Pan-Americanos, e tem ano que cai a Olimpíada. Mas o trabalho é igual. Entendi. Então quando você vai fazendo o ciclo, tu vai errando e acertando para tentar chegar nesse ciclo perfeito. A Olimpíada vai ter 48 atletas, vai ser o menor número de atletas de toda a história da Olimpíada. Então vai ser um grupo bem seleto. E não tem... Você acha que o último da Olimpíada largou para ser último? Ele largou para ser medalha e às vezes não deu certo. Então tá todo mundo sonhando, tá todo mundo no Equador, num podcast, falando que o meu sonho é ganhar medalha. Claro. Entendeu? Então tá todo mundo acordando de manhã e treinando. Então a gente tem que ter esse ponto crítico de falar, cara, eu tenho que chegar na minha melhor versão. E às vezes até tem o lance também do seu corpo sentir de forma diferente. sim. Tem que tomar muito cuidado Porque você também. vem todos os anos fazendo aquilo certinho e agora quer mexer. Aí tem gente que acha que é superstição, mas não é. Porque o atleta tem que trabalhar com protocolo, né? Poxa, essa meia não me machuca.
Então não é porque eu gosto dessa meia que me dá sorte, é que eu sei que se eu trocar no dia da prova, é arriscado. Então, até para trocar de meia, eu tenho que treinar a meia para ver. Então, tem Tipo, tudo não no vai detalhe. mexer em quem tá quieto. É. Deu certo. Sim, É não, isso. mas é Continua. porque isso é um fator muito importante. Porque às vezes você coloca uma meia de um jeito lá e a meia te machuca, te dá calo, sangra tudo. Aí tu fala, Você poxa, não, o que aconteceu? você não rende o que deveria Não render, rende. não tem como. Poxa, na Olimpíada você trocou de meia, então você tem que treinar a meia. Ah, essa meia tá perfeita, fiz vários treinos e tal. É, o tênis tem que estar já com tempo de Acostumado, treinamento, é. acostumado, entendeu? Não adianta você pegar aquele novinho Não, que não. já era. Raramente isso acontece. É todos os Entendeu? detalhes. Você E, não por sai exemplo, os de Jogos casa. Olímpicos, a fornecedora de material lançou um modelo novo para estrear naqueles jogos. Você nunca usou. Aí tu já pega com antecedência, pelo menos uns 10 dias antes, você treinar com ela e ver o que tá te atrapalhando. Tem um medalhista com a Temateca em Londres, que a blusa dele ele cortou bem aqui, que tava machucando ele, e botou ela bem aqui. Aí ficou parecendo que era um top. E às vezes a gente que está Achou que assistindo era um não design. entende, É. acha que a pessoa foi ousada, quis ser diferente. É. E às vezes é um conforto, uma forma que ele achou às de. vezes assa. Fazer E 20 se quilômetros. virar. Ó, imagina você Só, fazer um movimento é. aqui por 1h30. Você tem que estar acostumado. Mas se você não é acostumado a Aí depilar, meu não vai corpo- depilar na época Na da hora, Olimpíada, é. poxa. Então, o meu corpo tá acostumado com aquela camiseta que eu já treinei. Eu fico passando lá e não acontece nada. Você colocou uma outra que fica um pouquinho mais aqui, aquela parte não estava acostumada. Aí vai lá e assa, por exemplo. Aí Vai jogou fora. Quer dizer, uma tudo série isso. de medidas que tem que ser São tomadas. detalhes que tem que ser observado. Tô te Não é contando, só treino. tudo que... Não é só treino, você entendeu? É todo um contexto, não é só treinar. Agora, a gente tem que lembrar também, quando a gente está aqui incentivando que as pessoas acompanhem a marcha atlética, que conheçam mais a marcha atlética e outras modalidades, às vezes não tão conhecidas, é porque o esporte, ele gera uma série de coisas, uma série de benefícios para quem assiste, para quem pratica, claro, para o incentivo para o jovem, para o adolescente, para aquela criança, para que às vezes tome um caminho mais saudável na vida. É muita coisa que envolve. Ainda mais a nossa sociedade, né? O nosso país, que é tão necessitado, tão carente, e a gente tem tantos problemas sociais, que o esporte é um caminho É uma saída para e é uma saída para muita coisa e para muitos benefícios, né? Então, se você nascer numa Escócia, numa Suécia da vida, que não tem fome, que não tem miséria, que não tem esses problemas sociais que nós temos, é muito mais fácil. E conhecendo o esporte, a pessoa pode identificar onde que ela consegue se manter melhor, O participar de uma autoconhecimento é forma fantástico. melhor. Você sabe onde você desiste, que a gente perde, a gente desiste, a gente erra, a gente fracassa, e aí você senta e fala, poxa, por que eu... Eram 5 voltas, eu só aguentei 4, por que eu não aguentei uma? Será que eu não tinha perna? Aí você trabalha e tal, e na outra vez vem a dificuldade, você supera aquela dificuldade. É fantástico quando você bate o seu recorde. Na verdade, a gente acha que tem que desenvolver o melhor possível daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente deseja, né? Para a gente e para o bem de outras pessoas, né? Levar alguma coisa a mais para a vida das pessoas, do próximo, é muito bom, né? E é super divertido o dia a dia, sabe? Muito cansativo, às vezes esgotante, mas é muito divertido. E a gente ri, a gente brinca, tem muita cumplicidade, Ai, que amizade no meio. Assim, divertido e, vamos dizer, corrido, né? É bem corrido. Eu acho que você está de super parabéns, tem só que se orgulhar muito daquilo que você já conquistou, que você pode conquistar ainda, que você pode levar para outras pessoas. E eu acho que só de você se dispor também, além de tudo que você já faz pelo esporte, você se dispor a vir e defender, incentivar, chamar outras pessoas, está de parabéns, é muito bom. Obrigado, obrigado pelo convite. Eu fico super feliz. Eu e minha mãe falamos muito. Então, mas a iniciativa é essa, né? A ideia é essa, a ideia gente é bater essa. papo, conversar. Então, parabéns pela iniciativa, por esse trabalho, porque dá voz pra gente. É importante a gente contar, né? Porque às vezes as pessoas veem os resultados e não vê tudo. E aí entender um pouquinho como é que é a vida de um atleta, o contexto do nosso esporte, e dar voz pra gente poder falar da marcha atlética, né? Quando a gente fala de conquistar espaço, de tudo, isso que faz parte. Então, muito obrigado, né, por essa oportunidade de a gente poder falar de marcha atlética, ter um espaço para poder falar da nossa história. Para quem já está nesse caminho, um conselho legal, um conselho seu. Eu acho que, assim, os jovens, né, que estão começando,
vão ter dificuldade, mas eu acredito que qualquer coisa que eles escolherem, eles vão ter dificuldade, então não tem brincadeira. Às vezes você vai conversar com jovens, muita curtição e não querem levar as coisas a sério, uns atletas cheios de talento, mas perdem muito tempo com outras coisas, e aí vai conversar com ele e fala, cara, eu sou jovem só uma vez, eu tenho que aproveitar, né? Então o conselho que eu daria é que todos os ex-atletas que eu tive a oportunidade de conversar, toda vez que eu conversei, e aí, como é que foi a transição, como é que foi parar a carreira, e cara, eu fazia tudo de novo. Então vocês que estão começando, tenham foco, porque lá no final, quando acabar a carreira, vocês vão ter orgulho do que vocês fizeram. E não vão ficar com esse peso de arrependimento e de culpa de ter abortado um talento, enterrar o talento que tinham e não viveram nele. Que bom. Continuar, né? Continuar. Continuar. Uma dica: de ouro, prata, bronze. A gente tem um pouco de tudo aqui. Dica de bronze: cuide da sua saúde. Ótimo. Uma dica de prata: seja muito grato, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Perfeito. E a dica de ouro não esqueçam, eu vou ter que levar para a fé, que é uma coisa que eu gosto muito, não esqueçam de Deus na vida de vocês. Ele tem um propósito para cada um, então os significados vão aparecendo quando você entende quem é aquele que te deu a oportunidade, e aí você começa a ser grato. Então, não esqueçam de Deus na vida. Perfeito. Achei sensacional. Parabéns, muito sucesso. Vou ficar aqui torcendo para o que puder acontecer. O melhor que você possa fazer, que você faça em Paris e todos os outros campeonatos para frente. Muito boa sorte. Você merece e continue. Obrigado. Só continue. Amém. Continue dessa mesma forma, Amém. com toda essa força que você tem. Parabéns, viu? Muito legal. Muito obrigado. Que bom ter você aqui, que bom ter vocês aqui. Adorei a conversa. Poxa, eu também.